Olá, boa noite. Polícia Federal conclui que Jair Bolsonaro atuou em associação criminosa para desviar presentes e joias. O valor chega a quase 7 milhões de reais. A venda ilegal das joias foi para o patrimônio do ex-presidente e custeou despesas nos Estados Unidos logo depois da derrota dele nas eleições de 2022. E você vai ver também. Petrobras aumenta preços da gasolina e do gás de cozinha. Preço médio do combustível nas refinarias vai subir 20 centavos por litro. Operação desarticula quadrilha que hackeava agências bancárias. Prejuízo chega a 40 milhões de reais. A polícia do Rio de Janeiro prendeu uma quadrilha suspeita de aplicar golpes que causaram um prejuízo de cerca de 40 milhões de reais ao Banco do Brasil. Policiais da Delegacia de Roubos e Furtos saíram para cumprir 6 mandados de prisão e 15 de busca e apreensão contra uma quadrilha que invadia o sistema interno do Banco do Brasil. O bando fazia movimentações financeiras fraudulentas e acessava informações sigilosas de clientes. Os agentes conseguiram prender Andrei Oliveira de Azevedo, Nelson Sampaio de Oliveira e Rômulo Andrade Nascimento da Silva, apontados como líderes da organização criminosa. A quadrilha já vinha sendo monitorada pela polícia. As investigações avançaram no mês de maio, depois que uma agência bancária na Baixada Fluminense detectou um acesso suspeito na rede interna. Um funcionário terceirizado do banco foi preso em flagrante após instalar um dispositivo nos cabos de internet, possibilitando a fraude. Vinícius de Souza Santos Tobias é eletricista. Imagens de câmeras de segurança mostram o homem instalando o aparelho. Ele confessou a participação no esquema e contou que recebia R$10 mil por cada instalação. A segunda etapa seria a própria invasão da rede do banco, e onde eles realizavam manobras para poder trocar fotos, dados cadastrais de clientes do banco, trocar fotos, trocar biometria, trocar documentos, por documentos, biometrias e fotos de outras pessoas que estavam associadas ao grupo, para que essas pessoas, posteriormente, na última etapa, fossem até as agências e realizassem movimentações financeiras, transferências, e assim já causar efetivamente o prejuízo ao banco. De acordo com a Polícia Civil, a organização criminosa atuava em outros estados e causou um prejuízo de aproximadamente 40 milhões de reais. Na ação foram apreendidos veículos, uma arma, além de celulares e documentos. A partir de hoje, os extratos bancários passam a usar termos padronizados. Na etapa inicial, a mudança abrange operações de saque e depósito. Segundo a Federação Brasileira de Bancos, o objetivo é facilitar a compreensão das informações, já que atualmente mais de 4 mil nomenclaturas diferentes são usadas para a classificação dessas transações. Operações em que o cliente deposita cheque nos caixas eletrônicos da agência serão descritas no extrato com a sigla DEP-Cheque ATM. Em caso de saque em espécie no caixa convencional da agência, com um cartão da conta, serão impressos nos extratos como saque DIN cartão AG. O volume de transferências via Pix bateu recorde na última sexta-feira e alcançou 224 milhões de transações em um único dia. Foram quase 120 bilhões de reais movimentados. Em nota, o Banco Central afirmou que os números são mais uma demonstração da importância do Pix como infraestrutura digital pública. Lançado em 2020, o Pix é um sistema instantâneo de pagamentos feito online. No ano passado, quase 40% das transações financeiras foram feitas por Pix. 6 pessoas morreram depois de uma batida entre um ônibus e um micro-ônibus na manhã de hoje, numa rodovia em Ipeúna, no interior de São Paulo. A repórter Estela Freitas tem mais informações ao vivo para a gente, né, Estela? Boa noite para você.
Oi, Gabi, uma boa noite a você, boa noite a todos. Segundo a Artesp, a Agência de Transporte do Estado de São Paulo, o acidente foi por volta das 5h30 da manhã, no quilômetro 93 da rodovia Irineu Penteado, em Ipeúna, ali na região de Campinas. O ônibus sem passageiros bateu de frente com o micro-ônibus que transportava pacientes do SUS da cidade de São Pedro para Rio Claro. Os motoristas do ônibus e do micro-ônibus foram socorridos, mas acabaram morrendo no hospital. 4 passageiros que estavam no micro-ônibus também não resistiram e morreram no local. Outras 4 vítimas que ficaram feridas foram socorridas a hospitais da região. A polícia investiga as causas do acidente. Gabi, Augusto. Obrigado, Estela. A Comissão Nacional de Energia Nuclear recuperou hoje o último cilindro com material radioativo que tinha sido furtado no fim de junho em São Paulo. A peça estava em um ferro velho apontado como responsável pela venda dos equipamentos furtados para uma loja de baterias na zona leste da capital. 3 homens foram presos por porte de material nuclear e receptação. O cilindro encontrado hoje era o único que continha um gerador utilizado para fins médicos com baixo risco radiológico. Segundo a CNN, não houve rompimento do material, não houve rompimento nem dispersão ou contaminação do material. Com o resgate do cilindro, o caso foi encerrado. O empresário Thiago Brenan deixou o isolamento e passou a conviver com outros presos na penitenciária de Tremembé, no interior de São Paulo. Ele foi condenado a mais de 20 anos de prisão em 3 processos por violência contra a mulher. O criminoso foi transferido para Tremembé, conhecido como o Presídio dos Famosos, na semana passada. Brenan encerrou o período de isolamento no regime de observação na última sexta-feira. Esse procedimento é padrão para todos os detentos que chegam à unidade. Com a chegada do inverno, é muito comum o aparecimento de doenças respiratórias. Os médicos alertam para uma variante da pneumonia, que apresenta sintomas um pouco mais brandos e pode chegar a ser confundida com uma gripe ou resfriado. A grande quantidade de remédios tem uma explicação. Desde 2015, Nayana já teve pneumonia 5 vezes, sendo que 3 delas foram no mesmo ano. A última foi há 2 meses. Os sintomas eram muito parecidos com gripe, com coisas que eu já tinha. Então, por isso, eu acho que camuflava, né? Era falta de ar, dor no peito, aquela tosse persistente, tosse seca. A pneumonia é uma infecção que acontece nos pulmões. Ela pode ser contraída por vírus ou bactérias e causa sintomas como febre alta, tosse, coriza e falta de ar. Ela é transmitida por meio de secreções. Idosos e crianças são os mais suscetíveis. Ela tá a noite todinha com febre, tossindo. E aí eu fui no hospital, ela tá com pneumonia agora. Muita tosse, vômito. A pneumonia é mais comum no período do inverno. Apenas neste hospital pediátrico que fica na região central da capital paulista, de janeiro até junho deste ano, foram realizados 675 atendimentos de pacientes com pneumonia. 36% a mais do que no mesmo período do ano passado, quando foram registrados 495 casos da doença. Desta vez, a preocupação dos médicos é que a alta no número de casos de pneumonia está associada a uma forma silenciosa da doença. Com sintomas mais brandos, ela pode atrasar o diagnóstico. Este médico explica que a doença é causada por uma bactéria chamada de Mycoplasma pneumoniae. A pneumonia causada por micoplasma, embora ela seja importante, embora ela seja grave, ela dá muito menos sintomas. Ela tende a dar menos febre do que as outras pneumonias, ela tende a dar muito menos falta de ar, muito menos dificuldade respiratória do que as outras pneumonias, e isso faz com que às vezes ela seja menosprezada. E para impedir o avanço no número de casos, é importante realizar as medidas de prevenção, como lavar as mãos. Por isso a importância de que quando uma pessoa está com sintomas respiratórios, febre, tosse, coriza, ela se proteja, ela usa a máscara como um modo de evitar a transmissão. Depois de 2 mortes de pacientes em procedimentos estéticos, a Sociedade Brasileira de Dermatologia faz um alerta para o uso indiscriminado do PMMA, substância usada para preenchimentos no corpo.
A influenciadora e modelo Aline Maria Ferreira, de 33 anos, morreu depois de realizar uma aplicação de PMMA para preenchimento dos glúteos em uma clínica estética em Goiânia. No dia seguinte ao procedimento, já em casa, em Brasília, ela começou a sentir dores abdominais e febre. Se ele for injetado em locais errados, ele pode ocluir um vaso, ou seja, entupir, obstruir um vaso. Essa obstrução, essa oclusão, ela leva a uma isquemia da área onde você injetou. A isquemia leva a uma necrose da área. Então, você tem perda do tecido, como você também pode ter pedaços do produto que se desloquem e entrem no pulmão, causando embolia pulmonar. Então, assim, pode ter diversas complicações se você faz com uma técnica errada, se você aplica no local errado. E são complicações permanentes. A dona da clínica e responsável pela aplicação da substância foi presa. Graziele da Silva Barbosa se apresentava como biomédica, mas, segundo a polícia, não tinha formação na área para realizar o procedimento. O PMMA, a gente entende que, pela lei do ato médico, ele é um produto para ser usado pelo médico, pelo cirurgião plástico, pelo dermatologista, por um profissional habilitado. O PMMA é indicado principalmente para pacientes que vivem com o vírus HIV e precisam de tratamento para lipoatrofias severas. Nos últimos anos, ele ganhou espaço também nas clínicas dermatológicas. O uso da substância nesses procedimentos não é proibido, mas deve obedecer a uma série de critérios. Que seja feita uma avaliação médica do paciente, que a aplicação seja feita sempre em clínicas, hospitais ou consultórios que observem quesitos de biossegurança e que o PMMA possua o registro da Anvisa. Em março, em Belo Horizonte, Laudelina Gomes Machado, de 61 anos, morreu depois de fazer 4 sessões de aplicação da mesma substância, também para aumentar os glúteos. O médico Adelmo de Araújo Monteiro e a esposa dele, a dentista Rosilene Siciliano, responderão por homicídio com dolo eventual, quando não há intenção de matar, mas se assume o risco. Adelmo se apresentava nas redes sociais como especialista em medicina estética há mais de 40 anos, mas não tinha registro para essa atividade no Conselho Regional de Medicina de Minas Gerais. Segundo a polícia, Rosilene foi quem aplicou a substância na paciente, mesmo sem ter formação em medicina. Até quantas outras pessoas precisarão morrer para que a Anvisa tome uma decisão definitiva sobre isso? Quantos casos tem de pessoas deformadas porque usam esse produto da forma que não deve ser usada e, na maioria das vezes, sendo convencidas pelos médicos? A partir de amanhã, os preços da gasolina e do gás de cozinha ficarão mais caros nas distribuidoras. Ao vivo, o repórter Tony Vendramini tem mais informações para a gente. Boa noite para você aí no Rio de Janeiro. Tony, como é que ficam os preços? Boa noite, Augusto. Boa noite, Gabi. Boa noite a todos que nos acompanham. É isso, a Petrobras anunciou que o aumento no preço do litro da gasolina vendido para as distribuidoras será de 7,11%, o equivalente a 20 centavos por litro. O novo preço será de R$ 3,01. O preço do diesel não será afetado. Esse é o primeiro reajuste feito pela companhia desde outubro do ano passado, quando houve redução de 12 centavos. O último aumento havia sido em agosto. O gás de cozinha também será reajustado, a Petrobras fez esse anúncio. O litro do GLP vai ficar R$ 3,10 mais caro. O novo preço será de R$ 34,70 por botijão de 13 litros. Esse é o primeiro reajuste no preço do gás de cozinha em 2024. No ano passado foram 2 reduções, uma em maio e outra em julho. O último aumento havia sido em agosto de 2022. Gabi, Augusto. Obrigada, Tony. Boa noite para você. E olha, moradores de mais de 5.500 municípios espalhados pelo Brasil vão às urnas em outubro para escolher prefeitos e vereadores. Por isso, neste final de semana, entrou em vigor uma série de proibições relacionadas aos agentes públicos, como, por exemplo, a contratação de eventos e pessoal para garantir a transparência nas eleições. Previstas em lei, as medidas fazem parte do calendário eleitoral do Tribunal Superior Eleitoral. O objetivo é fortalecer a igualdade de disputa entre os candidatos e evitar que a máquina pública seja usada para garantir votos. De acordo com as regras que passaram a valer no sábado, até a posse dos novos eleitos, está proibida a contratação de shows artísticos pagos com recursos públicos para divulgação de prestação de serviços ou inauguração de obras públicas. A participação de candidatos que estão concorrendo às eleições em inaugurações, sites, canais, redes sociais e meios de informação oficial
não podem conter nomes, slogans, símbolos, imagens ou elementos que permitam a identificação de autoridades cujos cargos estejam em disputa. A publicidade institucional de atos, obras, serviços, bem como o pronunciamento em cadeia nacional, em cadeia de rádio e televisão, também estão proibidas, exceto em situações em que o assunto seja classificado como matéria urgente pela Justiça Eleitoral. Até os dias das eleições, está proibida a transferência voluntária de recursos da União aos estados e municípios. Servidores públicos também não podem ser nomeados, contratados, removidos, transferidos ou exonerados até o fim das eleições. Cargos comissionados e funções de confiança são exceção. A inclusão do nome social no título de eleitor cresce ano a ano e desde 2018 é um direito garantido por lei. Só no primeiro semestre de 2024, o número de solicitações mais que dobrou em relação a 2023. A Rô Vicente se identifica como uma pessoa transexual não binária desde 2018. Em 2022, depois de mudar o nome social no RG, resolveu trocar também o nome no título de eleitor. A gente precisa, sim, incluir mais pessoas trans e travestis em diversos aspectos. É uma importância também de representatividade para que outras pessoas possam fazer esse tipo de mudança. Apenas em 2018, travestis e transexuais passaram a ter o direito de solicitar a emissão do título de eleitor com o nome social. Desde então, já são 37.646 eleitores com nome social no documento. E o número de pedidos de alteração ou inclusão aumenta ano a ano em todo o Brasil. A gente vê uma adesão maior, né, a essa política exatamente por conta dessa representatividade, de a pessoa se sentir, sobretudo, parte dessa construção do que estamos chamando de democracia a partir do olhar da participação, seja como eleitor, seja como pessoa que vai efetivamente disputar uma vaga aí no campo político. Na zona eleitoral de São Paulo, entre janeiro e maio deste ano, foram 1.536 solicitações para a troca do nome, 131% a mais que no início do ano passado. A gente precisa que as pessoas venham, regularizem, acertem o nome social, porque é o nome dela, é como a gente quer chamar essas pessoas, como a Justiça Eleitoral do mesário ou cartório eleitoral quer chamar as pessoas pelo nome certo, que é o nome social dela. Devido aos prazos da Justiça Eleitoral, já não é mais possível realizar alterações no título para as eleições municipais deste ano. É importante que a pessoa sempre mantenha atualizado. Então, não conseguiu dessa vez, guarda essa informação em novembro, procura o site ou procura o cartório eleitoral e regulariza. Não deixa para fazer em maio de 2026, porque pode ser que perca de novo essa oportunidade. Subiu para 182 o número de mortos em decorrência das enchentes que atingiram o Rio Grande do Sul, segundo o último boletim divulgado pela Defesa Civil do Estado. Os últimos óbitos foram registrados nas cidades de Cruzeiro do Sul e Estrela. As vítimas ainda não foram identificadas. A maioria das mortes no estado aconteceu em Canoas. 31 pessoas continuam desaparecidas. O presidente Lula sancionou hoje a lei que estabelece medidas emergenciais para os setores de cultura e turismo do Rio Grande do Sul. O texto prevê regras e prazos para o reembolso e remarcação de eventos e pacotes turísticos. A lei afirma que os prestadores de serviços e empresários são obrigados a assegurar a remarcação dos eventos ou então a devolução do valor da compra aos consumidores. O prazo para solicitar o dinheiro de volta ficará aberto até 120 dias, depois do encerramento do decreto de calamidade pública. As empresas terão até o fim do primeiro semestre do ano que vem para efetuar o reembolso. O Brasil tem uma extensa área marítima considerada a principal via de transporte do comércio exterior do país. É a chamada Amazônia Azul, uma fonte riquíssima de alimento e energia. Pesca, navegação, turismo, geração de energia e extração de petróleo e gás natural. Tudo isso em quase 6 milhões de quilômetros quadrados de extensão marítima fazem parte da Amazônia Azul. Se nós pensarmos em termos de minerais para suportar essa mudança climática, essa transição energética, nós temos grandes depósitos de lítio e cobalto, também igualmente importantes, dos maiores
das maiores reservas desses minerais nós temos aqui, felizmente, na nossa Amazônia Azul. Em termos de segurança alimentar, 40% de toda a proteína hoje consumida no mundo vem do mar. Nós temos hoje a Amazônia Azul, uma das maiores áreas marítimas, capaz efetivamente de garantir a segurança alimentar nossa e da nossa geração e das gerações futuras. A Amazônia Azul corresponde a 67% do território terrestre brasileiro e, além de influenciar o clima, também é considerada a principal via de comércio, onde são escoados 95% do comércio exterior brasileiro. Para o capitão de Mar e Guerra, também é essencial cuidar dos mares do país. Porque nós sabemos que quanto mais saudável o oceano, mais produtivo e mais pujante justamente essa economia do mar. Então nós temos uma grande preocupação, além da defesa da segurança, de garantir efetivamente que esse mar esteja limpo, esteja protegido, esteja bastante vigoroso, para efetivamente poder suprir a todos nós brasileiros, a toda a nossa população efetivamente, esses serviços ecossistêmicos que o mar nos propicia tão bem. Bom, e agora vamos saber como é que vai ficar o tempo em todo o Brasil com Igor Silveira, que já está por aqui. Boa noite, Igor. Depois dessa reportagem sobre a Amazônia Azul, nosso mapa está diferente, é isso? É isso mesmo. Boa noite, Gabi. Boa noite, Augusto. Boa noite para você que está em casa. Pois é, a partir de agora, a previsão do tempo aqui do Rede TV News também conta com a presença da Amazônia Azul. Muito legal, né? Agora, a partir de amanhã, falando sobre o clima, uma frente fria que está entre o sudeste e o sul do país mantém estabilidade nessas regiões. Por isso, tem previsão de chuva no Paraná, em Santa Catarina e em pontos do Rio Grande do Sul. Só que o que chama atenção também são as baixas nas temperaturas. Em Bagé, que fica no Rio Grande do Sul, a temperatura mínima amanhã começa com menos 1 grau. Imagina só a sensação térmica por lá. Em São Paulo, bastante estabilidade, tem previsão de chuva e bastante ventania também, principalmente no litoral. Olha, separa o casaco porque a temperatura amanhã máxima não passa dos 19 graus. Na quarta-feira sobe para 23 e na quinta 26 graus. No Rio de Janeiro também bastante nebulosidade, tem previsão de chuva em pontos isolados e os termômetros registram 28 graus amanhã. Belo Horizonte 27 e Vitória no Espírito Santo 28 graus. No litoral nordestino ainda tem previsão de chuva por causa da brisa marítima. Na região norte também chove, principalmente em Roraima. Quanto às temperaturas, as máximas podem chegar na casa dos 34 graus em Manaus e no centro-oeste os termômetros registram 28 graus em Cuiabá amanhã. Boa noite para todo mundo. Gabi, Augusto. Obrigado, Igor. E esse frio chegou aqui em São Paulo hoje, né? Chegou. Obrigado. Boa noite para você. Pesquisa Datafolha mostra que o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, e o presidente Lula possuem a mesma taxa de aprovação na capital paulista. O levantamento também avaliou as aprovações do presidente e dos governos estaduais de Minas Gerais, Rio de Janeiro e Pernambuco nas capitais de cada estado. Segundo o Datafolha, 34% dos paulistanos acham o governo de Tarcísio de Freitas do Republicanos ótimo ou bom, 35% regular e 27% ruim ou péssimo. 3% não souberam responder. Quando questionado sobre o governo Lula, 34% dos eleitores de São Paulo classificaram o governo petista como ótimo ou bom. 31% classificaram a gestão do governo federal como regular. 34% como ruim ou péssima e 1% não soube responder. Já no Rio de Janeiro, a gestão do governador Cláudio Castro foi avaliada como ótima ou boa por 14% dos cariocas. 36% a classificaram como regular e 46% como ruim ou péssima. E 5% não souberam responder. Já quando questionado sobre o governo Lula, 33% dos cariocas classificaram o governo petista como ótimo ou bom. Já 27% classificaram a gestão do governo Lula como regular, 39% como ruim ou péssima e 1% não soube responder. A pesquisa também foi para Minas Gerais. Na capital mineira, o governo de Romeu Zema do Novo foi classificado como ótimo ou bom por 35% dos entrevistados, enquanto 32% classificaram o governo de Minas como regular e 30% como ruim ou péssimo. 3% não souberam responder. Já a taxa de ótimo ou bom para o governo Lula em Belo Horizonte ficou em 33%. 25% dos entrevistados classificaram o governo atual como regular e 40% ruim ou péssimo. 2% não sabiam responder.
Após 1 ano e 6 meses de governo, a gestão Raquel Lira, do PSDB, é avaliada como ótima ou boa por 16% dos eleitores do Recife, regular por 36% e ruim ou péssima para 48%. Uma parcela de 1% não opinou. Já a gestão Lula é avaliada como ótima ou boa por 45%, regular por 27% e ruim ou péssima por 28%. 1% não soube responder. A pesquisa ouviu 1.092 pessoas em São Paulo, 840 no Rio de Janeiro e 616 em Belo Horizonte e Recife. E foi realizada entre os dias 2 e 4 de julho. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos nas cidades de São Paulo e Rio e de 4 pontos percentuais para BH e Recife. O grupo de trabalho da Câmara dos Deputados, responsável pelas normas para a cobrança do IBS, que é o Imposto sobre Bens e Serviços, apresentou agora à noite o texto final. O repórter Marcos Amoroso acompanhou essa apresentação e tem as informações ao vivo para a gente, né, Amoroso? Boa noite para você. Boa noite, Gabi, Augusto e a todos que nos assistem. É isso mesmo. Para chegar no relatório que foi apresentado, ainda está sendo apresentado pelo grupo de trabalho da reforma tributária, os deputados fizeram 6 audiências públicas, 19 reuniões e também acolheram 78 sugestões de alteração no texto enviado pelo governo. Esse comitê gestor que está sendo debatido, ele vai ser responsável por cobrar, fiscalizar e também distribuir os valores arrecadados pelo IBS, que é o Imposto sobre Bens e Serviços. Para a gente lembrar o pessoal de casa, esse é um tributo que tem uma parte municipal e uma outra parte estadual e será cobrado no local em que o consumo das mercadorias ou serviços forem feitos. Será definida uma alíquota de referência ali para poder ser cobrada, provavelmente de 26,5%. Esse comitê gestor terá 54 integrantes. São 27 representando todos os estados do Brasil e o Distrito Federal e os outros 27 representando os municípios. Um dos trechos do projeto exige que 30% desses participantes sejam mulheres. O Conselho vai definir as normas de fiscalização e do pagamento do imposto, que deverão ser unificadas e também julgar alguns recursos feitos pelos próprios contribuintes. Julgamentos esses que serão feitos de forma totalmente online pelo sistema do comitê gestor. O projeto também prevê mecanismos para evitar que aqueles contribuintes de alta renda acabam transferindo investimentos para a previdência privada com o objetivo de evitar o pagamento, ou seja, de sonegar imposto do ITCMD, que é o Imposto sobre Transferências Pós-Morte. O investimento em previdência privada só ficará isento desse imposto se for feito por no mínimo 5 anos. Ainda está rolando muita discussão por aí, mas o objetivo do presidente da Câmara, Arthur Lira, é botar esses projetos da reforma tributária para votar ainda essa semana. Volto com vocês aí no estúdio. Obrigado, Amoroso. A venda das joias recebidas pelo ex-presidente Jair Bolsonaro por governos de outros países rendeu quase 7 milhões de reais. A informação está no relatório da Polícia Federal. O ministro Alexandre de Moraes, do STF, abriu o sigilo das investigações. Segundo a Polícia Federal, o esquema montado para a venda das joias no exterior promoveu o enriquecimento ilícito de Jair Bolsonaro e pode ter custeado a estadia do ex-presidente nos Estados Unidos entre dezembro de 2022 e março de 2023. O documento, com mais de 2.500 páginas, afirma que nesse período Bolsonaro não movimentou suas contas correntes. Segundo a Polícia Federal, o próprio ex-presidente chegou a retirar alguns presentes recebidos durante o mandato, como um relógio e as esculturas de um barco e uma árvore. A outra forma de desvio envolvia Marcelo Vieira da Silva, então chefe do Gabinete de Documentação Histórica, que avaliava os itens recebidos como personalíssimos, para que fossem incorporados ao acervo pessoal do presidente. A investigação aponta que, ao todo, os bens desviados somam $1.227.000, o equivalente a mais de R$6.800.000. De acordo com a polícia, a lavagem de dinheiro das vendas era feita da seguinte forma: os recursos eram depositados na conta de Mauro Cid, que repassava os valores de forma fracionada para o pai, o general Mauro César Lorena Cid. O general, por sua vez, sacava o dinheiro aos poucos e o entregava em espécie para Bolsonaro.
O procedimento foi adotado no repasse de $68 mil, resultado da venda de 2 relógios de luxo. Segundo a investigação, o dinheiro foi repassado aos poucos, até março de 2023. Em uma das conversas obtidas pela Polícia Federal, Mauro Cid explica o porquê de fazer a entrega sempre em dinheiro e diz que não considerava prudente ter movimentação em conta naquele momento. A ideia era evitar os mecanismos de controle e o sistema bancário formal. A Polícia Federal também identificou trocas de conversas entre Bolsonaro e Mauro Cid, onde o ex-presidente dá ordens a Cid sobre o envio de esculturas douradas para os Estados Unidos. Em 29 de dezembro de 2022, às vésperas da viagem de Bolsonaro aos Estados Unidos, Cid perguntou ao então presidente: "O senhor vai trazer a árvore e o barco?" Bolsonaro envia 2 mensagens e as apaga. Cid responde ao mandatário: "Sim, senhor." Uma pesquisa desenvolvida na Universidade Federal do Ceará descobriu que é possível transformar resto de camarão em uma membrana essencial para a produção do hidrogênio verde. O hidrogênio verde é uma das soluções mais promissoras de energia limpa na corrida mundial para a redução das emissões de carbono. E para separar as moléculas da água e armazenar o hidrogênio em forma de gás, é preciso uma membrana condutora de próton, ou membrana de quitosana, como é chamada. E é aí que entra o refúgio do camarão. A sobra do crustáceo e também do caranguejo é transformada em pó e depois na membrana para fazer a separação do hidrogênio, conforme a descoberta na Universidade Federal do Ceará. O que a gente quer é o hidrogênio puro de um lado e o oxigênio puro do outro lado. Para que a gente tenha essa separação, a gente precisa de uma membrana. E é justamente essa membrana que a gente desenvolveu, que chama membrana condutora de prótons, e a nossa é feita de material de descarte da quitosana. O Nordeste é o maior produtor de camarão do Brasil. Só o Ceará é responsável por mais da metade da produção nacional. São cerca de 60 mil toneladas produzidas todo ano, segundo o IBGE. Ou seja, são toneladas anualmente de carcaças de camarão. E o que seria lixo, agora então, poderá ser transformado nessas membranas essenciais para a produção da energia que é tendência mundial, o hidrogênio verde. Então a gente tendo uma membrana nossa, nacional, com patente nossa, nacional, a gente consegue fazer com que a indústria produza aqui e a gente possa vender isso com custo muito mais barato. Além do baixo custo, a membrana a partir do resto do camarão torna o hidrogênio realmente verde ou limpo. Esta pequena estação utilizada na pesquisa é um protótipo do que poderá ser usado para produzir hidrogênio verde. A energia solar captada ativa o compartimento que tem a membrana à base do camarão para a chamada eletrólise, o processo que vai separar as moléculas da água. Nós desenvolvemos o projeto e entramos com um pedido de patente, a patente verde, e já estamos aguardando as fases finais já de todo o processo de patente. É um processo que vai viabilizar a produção de eletrolisadores nacionais, ter uma tecnologia nossa e que a gente possa difundir aí para todo o planeta. Rede TV News desta segunda-feira fica por aqui. Obrigado pela sua companhia. Uma ótima noite. Boa noite e até a próxima. Tchau, tchau.